a hipótese de suspender a exigibilidade do crédito. Tudo que sai da minha boca tem que entrar no seu ouvido entendendo. Moratória suspende a exigibilidade do crédito. Ou seja, se eu tenho uma moratória, significa dizer que ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, pode até ter sido feito o lançamento, mas você não pode exigir. Exigir de mim, você não pode. Por quê? Porque está suspenso. Então, a moratória suspende. No modere copa, mo de moratória. De depósito. É depósito em dinheiro. Então, eu tenho lá o carnê do IPTU, que chegou na minha casa. Eu fui notificado do lançamento, ou seja, o governo já lançou, já documentou que em 2020 o Robson, dono de uma casa de tantos metros quadrados, no Bosque Maia, em Guarulhos, numa região muito nobre, está tudo escrito lá, no carnê do IPTU do Robson. Ele recebe o carnê, é a notificação, e ele, então, não concorda. O que ele pode fazer? Ele tem dinheiro, que vocês sabem, o Robson tem grana, ele pega o dinheiro para pagar e não paga, deposita. Cuidado, aqui tem uma diferença enorme. Uma coisa é depositar o valor do imposto, outra coisa é pagar. Pagar, acabou. Pagou, acabou. Agora, depositar significa o dinheiro está aqui, eu tenho, mas não te dou ou não dou. Eu deposito numa conta judicial, fica lá correndo juros, correção monetária, e nós vamos discutir esse imposto. Seja num procedimento administrativo, seja num procedimento judicial, não importa. Mas se eu depositar, o juiz, ele entende no meu processo que eu estou brigando, mas que eu tenho dinheiro reservado. Por isso que o depósito suspende a exigência. Não dá para você me exigir uma coisa que eu estou devendo se eu já depositei o dinheiro. Só não está liberado para você. E não libera porque exatamente eu estou discutindo. Então, o depósito, o simples e puro depósito, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, mo de moratória, de depósito, de recurso ou reclamação. Essa hipótese é muito, muito legal. Então, o Robson recebe o carnê do IPTU, portanto, ele foi notificado do lançamento, porque é isso que significa receber o carnê. Receber o carnê significa ser comunicado que houve o lançamento. Portanto, já há um crédito para o governo. Você já está devendo, meu bem. Então, você recebe o carnê, você vai lá e paga. É uma coisa. Pagou, acabou. Você vai lá e deposita em juízo, abrindo um processo para discutir. Se você depositar, suspende. Não é que acabou, suspende. Porque esse é o tema da aula. Suspender a cobrança. Não fica me cobrando porque o valor está depositado. A reclamação ou recurso ocorre quando o Robson recebe o carnê do IPTU na casa dele, ele tem dinheiro para pagar, mas não quer pagar porque quer discutir, ele tem dinheiro para depositar, mas ele não quer depositar, ele quer pegar o carnê, enfiar embaixo do braço e ir até a prefeitura de Guarulhos e abrir uma reclamação do IPTU. Só de abrir a reclamação
está suspensa a cobrança. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Nós estamos estudando as hipóteses que podem suspender a cobrança. A primeira é a moratória. A segunda é o depósito. A terceira é o recurso ou a reclamação administrativa. A quarta, de concessão de liminar, seja em mandado de segurança, seja em tutela antecipada ou cautelar. De concessão de liminar. Aí, óbvio, está embutido nessa frase concessão de liminar, que você recebeu o carnê do IPTU, e o que eu estou dando exemplo aqui serve para o IPVA, serve para o imposto de renda, serve para todos os tributos. Você recebeu o carnê, você contrata um advogado, entra na justiça, traz os argumentos, aqui é gogó, traz os argumentos, mostra e convence o juiz, que é urgente que você fique protegido da cobrança, e 2, que você tem argumentos bons e suficientes para suspender a cobrança, porque o tributo é ilegal, o tributo é inconstitucional, o tributo é qualquer coisa. Se você no gogó convencer o juiz, ele te dá uma liminar suspendendo a cobrança. É como se o juiz dissesse para o governo, você tem uma grana para receber da Gabriela. Você tem uma grana para receber do Robson. Só que como eles estão discutindo aqui na justiça esse pagamento, e o argumento deles são bons, eu estou provisoriamente suspendendo a cobrança, suspendendo a exigibilidade. De moratória, de depósito, de reclamação ou recurso, de concessão de liminar, parcelamento. Se você faz um parcelamento do imposto, imagine que você tenha R$10.000 para pagar. Você vai lá e parcela. Ora, se você está parcelando, o governo não pode cobrar. Tem que suspender até eu pagar a última parcela. Então, raciocina. Não dá para errar uma questão boba dessa na prova da OAB, gente. A OAB tem tributário. Os alunos, às vezes, não têm tempo de estudar tributário ou não entendem tributário, até porque a disciplina é dada no 5º ano, e no 5º ano você tem 1,5 milhão de coisas para fazer, é monografia, é audiência, é estágio, é formatura, enfim. Então, é importante você guardar as hipóteses de suspender. Não quero só que decore, embora a palavrinha usada, tirando aqui as primeiras sílabas de cada hipótese, ajudam muito. Modere copa. De moratória. De depósito. De recurso administrativo ou reclamação. De concessão de liminar. De parcelamento. São essas as hipóteses. O que a gente fez na aula passada? A gente começou entrando nessas hipóteses e conhecendo melhor cada uma delas. A primeira que a gente entrou foi a moratória. A moratória. Vou voltar aqui para os meus slides. E uma informação importante, né, pessoal, que eu esqueci de dizer na aula passada. Que eu disse na aula passada e esqueci de dizer nessa revisão da aula de hoje. Que tem a ver com esse primeiro slide aí que eu estou mostrando, que eu estou abrindo aqui na tela. Toda vez que é
dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, toda vez que é dada a suspensão, eu faço jus, eu tenho direito a obter uma certidão do governo positiva com efeito negativo. A tela abriu aí para vocês? Alguém me responda. A tela abriu? Sim. Ai, que bom. Não estou sozinho falando com as paredes. Então, olha só. Nessa tela que abriu aí, está escrito o primeiro item. O contribuinte faz jus à certidão positiva de tributos com efeito de negativa. É a chamada certidão de regularidade de situação fiscal. Isso é muito importante, pessoal. Não é uma informação bobinha que vai passar ao lado do nosso conhecimento. Ninguém, pessoal, em sã consciência, quer ter o nome sujo. Ninguém quer ter o nome negativado. Seja na iniciativa privada, nos negócios, seja na relação com o governo. Se você é pessoa física, eu já disse para vocês as dores de cabeça. Eu, por exemplo, tudo bem que a matéria não era tributária, mas eu, Vâner, uma vez esqueci de votar. Aí eu tomei uma multa eleitoral. Multa eleitoral não é tributo, mas eu estava devendo para o governo. Uma multa que você não vai acreditar o valor, que eu quase caí para trás. R$3. É isso mesmo. 1, 2, R$3 era o valor da multa. Só que, meus queridos, eu fui tirar meu passaporte e isso era um empecilho. Eu, cidadão, não posso tirar o passaporte se eu estiver devendo para o governo. Nesse caso, eleitoral, né? Então, eu só estou te mostrando que se eu tivesse instaurado um procedimento para discutir essa multa eleitoral, o meu nome ia continuar sujo, porque eu estou devendo. Enquanto não houver uma decisão da Justiça brasileira transitada em julgado, reconhecendo que a multa aplicada para o Vâner era injusta, cancelando a multa, enquanto não houver uma decisão, eu estou devendo. E aí eu fico devendo no meu nome sujo pro resto da vida, durante um processo 10, 15 anos. Então vem o CTN e diz, olha, don't worry, be happy. Se você está endividado e você conseguiu suspender a exigibilidade do crédito, ou seja, você tem a proteção para ficar endividado, vamos dizer assim, né? Uma proteção, é um manto que autoriza você ser caloteiro, eu te dou uma certidão positiva porque vai mostrar que você está devendo. Positivo, consta o nome dele lá. Mas com efeito negativo, é como se não estivesse constando. Por quê? Porque ele conseguiu suspender. Essa informação é importante, não pode passar ao lado do nosso conhecimento. Por quê? Porque quando eu vou na justiça, um dos argumentos que eu gosto de usar na vida real, eu já fui advogado tributarista, é dizer para o juiz, olha, e como eu não paguei o tributo, eu vou ser negativado. Então, eu já quero, desde já, uma liminar para suspender a cobrança e determinar a emissão de uma certidão positiva com efeitos negativos. Porque empresas, pessoal, eu falei da pessoa física, né? O Vâner devendo imposto de renda, o Vâner devendo IPTU. Agora, quando é pessoa jurídica, estar com o nome negativado é pior ainda, porque empresa faz empréstimos em banco, e banco não vai liberar empréstimo se puxar uma certidão e ver que essa empresa está devendo um monte de tributos. Empresas participam de licitações, e ninguém pode participar de licitação devendo para o governo, a não ser, evidentemente, que você tenha uma certidão positiva com efeito negativo. Outra informação que está na tela, que eu acho importante, que já caiu na prova, é que suspende a exigência do tributo. Portanto, não está suspenso o lançamento. Aliás, o lançamento tem que ser feito. Se o governo não lançar e passar o prazo de 5 anos, caduca o direito dele e ele não poderá lançar mais.
Então, a suspensão da exigibilidade não suspende o lançamento. Suspende a execução fiscal. Suspende a exigência. Mas lançar pode ser feito. Outra informação que está nessa tela, que cai na OAB. Pessoal, essa tela que está aí tem três tópicos. Os 3 já caíram na OAB. A certidão positiva, a questão de que a autoridade fiscal não fica impedida de fazer o lançamento, porque o que está suspenso é a exigência, impedindo, portanto, a execução fiscal. E a suspensão da exigibilidade, ela ocorre sobre o principal, sobre o tributo. Não há suspensão das obrigações acessórias. Obrigação acessória é, por exemplo, fazer o formulário, fazer a declaração do imposto de renda. Veja, eu tenho a obrigação de pagar imposto de renda quando eu tiver renda. Se eu trabalhei o ano de 2019 inteiro, eu tive rendas em 2019, eu preciso fazer a declaração do imposto. E isso é uma obrigação, a obrigação de fazer a declaração. Agora, eu faço a declaração de imposto de renda, gera o boleto para eu pagar e o valor é altíssimo. Eu tenho que pagar 8.000 de imposto de renda. E eu não quero pagar. Então, eu entro na justiça, consigo uma liminar suspendendo a cobrança dos 8.000 reais. Mas isso não impede de eu ter que fazer a declaração. A declaração é uma obrigação, mas não é uma obrigação principal, né? A obrigação principal é pagar o imposto de renda. Mas existe uma obrigação acessória que é fazer a maldita declaração do imposto de renda. E essa obrigação acessória não é suspensa, nunca. Sempre eu vou ter que cumprir com os acessórios. É o que está no terceiro tópico. Não implica a suspensão do cumprimento das obrigações acessórias, devendo o sujeito passivo cumpri-las, independentemente da realização da obrigação principal, que é pagar o imposto, conforme estabelece o artigo 151, parágrafo único do CTN. Portanto, está na letra da lei. E isso cai na OAB. Então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário recai sobre a obrigação principal. Suspende a exigência do tributo. Não suspende exigências acessórias. Fazer declaração, preencher a guia, imprimir o boleto, essas obrigações eu vou ter que fazer. Ok? Moratória, artigo 152, nós vimos que moratória é dar um tempo no pagamento, é dilatar, é estar em mora, demora, né? A moratória, pessoal, se eu fosse traduzir num ditado popular, é aquele famoso, devo, não nego, e pago quando puder. Né? Esse é o famoso ditado que representa a moratória. Eu devo, não nego que eu estou devendo. Só que eu quero um tempo, me dá um tempo para pagar. Né? Demora, moratória. Pois existe isso em matéria tributária. A moratória, pessoal, de acordo com o artigo 152, ela pode ser considerada ou analisada em 2 aspectos. No aspecto geral, geral é para todo mundo. E no aspecto individual. No aspecto geral, eu tenho 2 hipóteses. Eu tenho a moratória autônoma ou autonômica. Essa é a verdadeira moratória. Aqui, a moratória sempre vai estar atrelada com alguma situação de calamidade. Então, imagine, eu vou pegar aqui o exemplo
de Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia ambiental. Imaginem vocês, e não é difícil, que todo mundo ali que residia ao redor de Brumadinho e que teve suas casas dilaceradas, a lama levou casas inteiras. Então, a prefeitura de Brumadinho, se era uma área urbana, né, falando assim, ela pode, olhando para a situação de calamidade, estabelecer por uma lei, porque é só a lei que concede moratória, não é juiz, é lei, pessoal. E quando eu falo lei, se é a prefeitura, quem faz as leis municipais são os vereadores. Então, o prefeito até pode encaminhar um projeto, mas os vereadores vão ter que aprovar, por uma lei, uma moratória para o pagamento do IPTU dos moradores de Brumadinho. A calamidade pública geral. Os moradores. É para a galera toda. A prefeitura, ela administra o IPTU. Então, é ela que tem que dar a moratória do IPTU. Se fosse estadual, IPVA, imagine que o governo de um estado conceda moratória de IPVA por conta de uma calamidade pública. Aí, quem administra o IPVA é o Estado. Quem está dando um tempo para receber é o Estado. Mas sempre lei. Então, o governador vai encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto onde os deputados estaduais daquele estado vão aprovar uma lei dando um tempo para pagar o IPVA naquele ano. Essa é a moratória geral, autônoma ou autonômica. Existe uma outra moratória geral chamada heterônoma. Hetero quer dizer diferente. Essa é muito curiosa e eu até diria para vocês, ela cheira inconstitucional. Porque aqui nessa hipótese, a União Federal, ela daria uma moratória para os impostos municipais. Então, a União seria o Bolsonaro hoje, por conta da Covid, estabelecer que todos os brasileiros não precisam pagar IPTU em 2021, por 3 anos. Vai dar um prazo. O problema dessa hipótese, pessoal, é que a União estaria interferindo no bolso do município. Ou se o Bolsonaro estabelecesse que os estados deixariam de receber ICMS por 7 meses, dando um tempo, moratória. Mais uma vez, é a União interferindo no bolso dos estados. Então, isso cheira a ser inconstitucional, porque fere a independência dos poderes. De qualquer modo, para que ocorra essa hipótese, a União não se mete só nos cofres da prefeitura, dando uma moratória aos tributos municipais. Não se mete só nos cofres do Estado, dando uma moratória para os tributos estaduais. Ao mesmo tempo, ela tem que dar moratória para as obrigações devidas com a União. Então, ela dá uma moratória dos tributos dela e dos tributos dos outros. Mas o CTN diz que essa moratória, na hipótese heterônoma, em que a União se mete no bolso dos outros, para ela acontecer, a União também tem que dar moratória para os tributos dela, União, e para as obrigações privadas. Quer dizer, não é só tributo. Então, essa hipótese seria muito difícil, porque a União está abrindo mão de 2 vertentes de dinheiro. O dinheiro que vem dos tributos federais e o dinheiro que vem dos contratos que ela, a União, firmou com outras pessoas. Por isso que a doutrina cai de pau nessa hipótese. Mas não interessa, pessoal. Para a prova da OAB, a OAB eu já falei, eu vou morrer falando,
ela é letra da lei. E a letra da lei, CTN, diz que tem 2 hipóteses de moratória. Ninguém questiona se elas são constitucionais. Isso é para concurso mais difícil. Concurso para juiz, concurso para promotor, concurso para procurador. Mas para a prova da OAB, ela quer saber quais são as hipóteses de moratória geral. Aí você tem que responder, são 2. Autônoma, em que o próprio ente que cria, dá a moratória do tributo. Prefeitura cria IPTU, dá moratória de IPTU. Estado cria o IPVA, dá a moratória do IPVA. A União cria o imposto de renda, dá a moratória do imposto de renda. Ou seja, ema, cada um com seus problemas, né? Esse é o ditado. Ema, cada um com seus problemas. A prefeitura, se por conta de uma calamidade pública resolve dar uma moratória, vai ser por lei. Se o Estado, por conta de uma calamidade, resolve dar uma moratória, vai ser por lei. Se a União resolve dar uma moratória, vai ser por lei. Princípio da legalidade. A heterônoma é aquela hipótese esquisita, em que a União dá moratória para os tributos dela, para obrigações privadas e para os municípios e para os estados. Parece ser inconstitucional. E eu tenho uma outra hipótese de moratória, chamada de moratória individual. Cuidado, porque pode ser uma armadilha. Ela é individual, mas primeiro depende de lei. A lei trará as regras gerais. Então, a Prefeitura de Guarulhos encaminha para os vereadores de Guarulhos um projeto de lei concedendo moratória, olha isso, para os idosos que moram no Pimentas. Tá vendo? A lei está trazendo as regras gerais. Moratória de IPTU para idoso de até 60, acima de 60 anos, que mora no bairro dos Pimentas. A lei traz as regras gerais, mas aí cada idoso, individualmente, vai ter que ir lá na prefeitura e provar que, ele é idoso. 2, que ele mora nos Pimentas. 3, que ele se encaixa na forma prevista na lei. Na modalidade individual, a lei traz as regras gerais para um determinado grupo, mas cada um individualmente vai ter que ir lá e provar para a prefeitura, para o funcionário, que ele se encaixa e vai pedir a moratória. Na geral, a lei é publicada dizendo: todos os moradores de Guarulhos estão com IPTU suspenso de 2021 por 4 anos. Todos. Aí não precisa cada um ir lá na prefeitura, está suspenso para geral. Entenderam bem essa diferença? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ai, que legal. Beleza. Aí, o que eu fiz na aula passada? Eu trouxe para vocês a informação de que, por conta da pandemia do coronavírus, vários países da Europa sensibilizados, porque, pessoal, é assustador. Eu tenho amigos que são donos de restaurantes aqui em Campo Grande, sabe? Ficaram 4 meses de porta fechada, aluguel correndo, funcionário, né? O produto estraga na geladeira. Então, é claro que atrasa tudo, ainda tem que pagar imposto, e se eu não pagar, meu nome vai ficar negativado, e ficando negativado, eu não posso conseguir empréstimo em banco, e se eu não consigo empréstimo em banco, eu não consigo pagar e nem fazer compra. Olha como isso é uma bola de neve. Então, nos países da Europa, e destacamos lá alguns, como o Canadá, na América aqui, concederam já imediatamente
uma moratória para os tributos, né? Dando aqui um fôlego para essas empresas por uma questão muito maior. Me desculpe, turma, mas essa situação que a gente está vivendo é inédita no mundo, né? Eu conversando com a minha mãe há pouco tempo atrás, ela falou da gripe espanhola, que ela era muito criança e ela ouvia dizer, né, que enquanto estava enterrando um, o outro que estava enterrando já caía do lado. Mas é a primeira vez nesse momento da era informacional que a gente vive, da tecnologia, né, que o mundo parou por conta de um vírus. Então é tudo diferente, né? Tudo precisa ser repensado, né? Tudo precisa ser adaptado. Então esse novo normal impõe que o poder público também seja sensível, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem aqui um cabo de guerra, né? No âmbito federal, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele baixou normas concedendo moratórias específicas para o PIS, PASEP, COFINS. Vocês presenciaram o imposto de renda, né, que deu um prazinho, né, suspendeu. É uma moratória, foi uma lei, uma norma que estabeleceu isso. Mas tem muita gente, pessoal, indo na justiça, muita empresa, principalmente em São Paulo, né, que é o centro nervoso, vamos dizer assim, do país, pedindo moratória judicial, falando, juiz, pandemia, meu faturamento caiu e eu quero que você me dê uma liminar para suspender a cobrança. Só que, pessoal, isso é errado. E juiz que está dando, está decidindo errado. Porque a moratória tem que vir de lei. O judiciário não pode interferir no executivo, né? É o executivo, o prefeito, o governador, o presidente que tem que estar sensível ao seu povo. É ele que tem que tomar essa iniciativa. Agora, claro, o direito é fantástico por conta disso, né? Como o Guido Mantega, ministro da Fazenda do governo do PT, ele baixou uma norma estabelecendo que toda vez que um governo local baixar um decreto, uma norma de calamidade pública, automaticamente fica autorizada a moratória dos tributos daquele governo. Essa norma federal está sendo usada por algumas empresas e estão conseguindo moratória para os tributos federais e para os tributos estaduais e municipais. Essa é uma tese bem interessante. Eu vou disponibilizar para vocês, me lembre, né, porque eu sou gagá, essas resoluções atualíssimas do governo. No âmbito do Simples Nacional também foi dada uma moratória, aí vem uma tabela por quanto tempo está suspensa a cobrança dos tributos no Simples Nacional. Enfim, o Brasil agiu, não vou negar, mas para mim esse agir é tímido, né? Eu deveria ligar na televisão e ver o governo ali preocupado em avisar as empresas. Olha, galera, nós vamos suspender, né, os prefeitos, os governadores, né? E até chamar aqui em Campo Grande, pessoal, eu me permita fazer esse parênteses, nós vivemos aqui uma situação bem interessante. Eu não sei se vocês acompanharam pelos jornais. A situação do coronavírus foi muito bem administrada pela prefeitura daqui no início, né? Quando veio a notícia, o surto chegou no Brasil, ele decretou lockdown, fechou a cidade por 15 dias, foi uma coisa louca, não sei se vocês vivenciaram isso em São Paulo, mas eu tive que vir aqui de carro, parecia uma cidade fantasma, em plena terça-feira, né? Só supermercado aberto, barará. Só que isso causou um impacto enorme nas empresas, né? Fecharem as portas, liberar os funcionários, as contas estão chegando. Pois bem, depois ele foi flexibilizando até que a Covid aqui, o estado chegou no vermelho, né? E já estava quase que causando um colapso
na rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Só que o prefeito, ele não decretou lockdown, porque antes disso, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça, pedindo para um juiz determinar o lockdown, de novo. Sabe o que o juiz fez, pessoal, que eu achei muito legal? Ele falou, olha, nós temos que chamar todo mundo aqui. Chamou a prefeitura para uma audiência, o comércio, a indústria, e botou todo mundo na mesa. Nós temos que achar uma saída aqui, gente. Né? E aí foi ali numa discussão, quer dizer, é um novo normal, né? A administração pública não está engessada. O Poder Judiciário, o juiz tem esse poder, né? Chama o prefeito, chama os vereadores, vamos conversar, vamos estabelecer, né? Podia ter inserido ali, olha, vamos dar uma moratória, dar uma aliviada para essas empresas, enfim. Mas é interessante, né, esse agir rápido. E eu acho que no Brasil a gente peca. Mas tudo isso é lição, né, pessoal? Vocês estão saindo no 5º ano da faculdade, vão estar no mercado e serão advogados de empresas, né? E é importante que vocês ajam. A área tributária é uma área muito rentosa, né? Vocês já ouviram falar disso, né? Advogados tributaristas são ricos, milionários. Não tem tributarista pobre, né? Porque você causa um impacto na conta da empresa gigantesco, né? Pega uma empresa aí que nem precisa ser uma multinacional, mas uma empresa de grande porte, aí em Guarulhos ou em São Paulo, só de suspender, obtendo ali, né, por meio da lei, mas lutando para que o judiciário estabeleça o cumprimento dessas normas, um impacto gigantesco, né, de tributos que não ficariam pagos, daria dar um tempo para eu pagar, até voltar à situação normal, que deve demorar. Depósito do montante integral. A moratória, eu já expliquei, são essas duas modalidades, né, a geral e a individual. A lei, quando estabelece a moratória, suspende a exigibilidade do tributo, o governo não pode me cobrar. Aqui, pessoal, me permita colocar, então, fazer um probleminha. Imagine que caia na peça prática de tributário a seguinte notícia. A prefeitura, por meio da lei, decretou a moratória de IPTU em caráter geral. A prefeitura, com base na lei quer dizer que houve legislador, decretou moratória de 2 anos do IPTU 2020 por conta da Covid-19. José, que é dono de um imóvel, recebe a notificação de lançamento. Então, veja, ele procura a prefeitura e ela diz, não, você tem que pagar. Mas tem uma lei dizendo que está em moratória. Não, mas tem que pagar. Então, você vai na justiça. Você pode conseguir uma liminar, porque o seu argumento é bom para suspender. Aqui, porque tem lei. Você está pedindo para cumprir a lei. Né? O argumento é, eu me encaixo na moratória porque tem uma lei dando moratória. E a prefeitura está aqui desobedecendo a própria lei, quando nega para mim a moratória. Então, eu quero, juiz, que você seja a boca da lei, faça a lei que deu moratória ser aplicada para mim. Essa é uma questão muito simples, mas que mostra como é que eu vou agir quando, embora eu me encaixe nas disposições da lei, eu recebo na cara um tapa da municipalidade querendo cobrar, ou recebo a citação numa execução, né? E eu vou contratar um advogado e dizer, peraí, mas está em moratório isso aqui, você não pode me cobrar, está suspensa a exigibilidade. Depósito do montante integral. O depósito, pessoal, como aqui está posto, é um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária, que nem precisa de autorização do juiz. Está na lei que o depósito suspende. Mas eu tenho que entrar na justiça. Eu contrato um advogado, entro com uma ação para discutir o tributo, seja IPTU, seja IPVA, seja ISS, seja imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, COFINS, taxas. Eu entro na justiça para discutir.
Eu ofereço o valor integral. Está aqui o dinheiro para pagar. Eu só não vou pagar, eu vou depositar. E tem diferença nessas palavras, pessoal. Pagar é extinção. Depositar é suspensão. Suspende a exigência do crédito tributário. Suspende. O STJ editou uma súmula, a de número 112, que diz: o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Então não vem essa, vou depositar aqui o que eu acho que eu tenho que pagar. Você pega o carnê está dizendo que o tributo é R$10.300. Você vai depositar R$10.300. Não é o que você eu acho que é só 8. Não. Você vai depositar os 10.300, o valor tem que ser integral. E vai discutir dizendo que você acha que não deveria ser 10, deveria ser 8. Papapá, seu argumento, né? Esse processo, pessoal, vai demorar anos. Todo processo na justiça demora. Você já viu algum processo que resolve em 2 dias? Não tem. Né? A prefeitura vai ser citada, o Estado, se for um tributo estadual, vai ser citado, a União, se for um tributo federal, vai ser citada, vai contestar, o juiz vai marcar audiência, vai ter uma sentença. Se a sentença for procedente, dizendo, olha, realmente, errou aqui a prefeitura, não é 10, é 8, você depositou 10, libera 2.000 para mim aí. Ou ele vem e diz, olha, você tem toda a razão, não tem que pagar bosta nenhuma, não paga nada, então me libera o dinheiro de volta, está depositado, libera para mim. Mas ele pode dizer, olha, sinto muito, você tem que pagar. Como já está depositado, se eu não recorrer e concordar, transitando em julgado, esse dinheiro que está no depósito vai ser convertido em renda para os cofres do governo. O dinheiro está depositado em juízo, se eu perder a causa, significa que eu devo mesmo. Como está ali o depósito integral, com juros e correção monetária, só converte, sai o dinheiro do depósito judicial e entra esse mesmo dinheiro no mesmo segundo, como que numa transferência entre contas para a conta da prefeitura, se era municipal, para a conta do Estado, se era estadual, para a conta da União, se era federal. Ok? A súmula 179 do STJ confirma o que eu acabei de dizer. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento de correção monetária relativa aos valores recolhidos. Aqui até tem um bafão, viu, pessoal? Bafão mesmo. Eu, quando trabalhei no Banco Itaú, veja que loucura. O governo federal, ele estabeleceu, por óbvio, baseado em interesses, que os depósitos judiciais só podiam ser no Banco do Brasil. Só. E o Itaú, que é banco, queria deixar o dinheiro no próprio Itaú, depositado numa conta. É porque o Itaú, ele aplica uma correção monetária, juros, devidamente. Então, para o Itaú é assim, vou deixar o dinheiro numa conta que rende mais. Né? Se no final eu ganhar, o dinheiro está ali, não perdi. Se no final eu perder, o dinheiro vai para o governo, ele também não perdeu, porque o dinheiro está corrigido. Só que não era possível, e não é possível hoje, tá? É só o Banco do Brasil que recebia depósitos judiciais. Isso deu um bafafá, eu lembro de um movimento na época, inclusive sobre argumentos de corrupção, né, de favorecimento, enfim, essas conversas que a gente sabe que, embora eu não tenha certeza absoluta se é verdadeiro ou não, é lugar comum. Você vê que, por interesse, a administração escolhe um banco XYZ, porque alguma coisa em troca ela deve ter, né? Beleza? O Romildo, às 8 horas, mandou uma questão. Vamos ver o que ele escreveu aqui.
Professor, moratória ajuda no momento, mas depois o lançamento virá mais pesado para o nosso bolso, não? Então, na verdade, não. Né? O lançamento ele já é feito no momento. Então, se foi feito o lançamento de IPTU 2020, o seu IPTU, imaginemos que seja R$ 1.500, já é feito o lançamento, você está devendo R$ 1.500. Né? A única coisa é que não pode cobrar esses 1.500. Ah, mas aí haverá correção monetária e juros. Sim, mas o seu salário também, em tese, corrigiu, né? A gente sabe que é uma distorção, né? Mas em tese corrigiu, né? Então, assim, não é o que acontece. Não vai ficar mais pesado, não. Dependendo da situação, porque, veja, imposto, pessoal, e é isso que eu quero lembrar, né? Tributo. Você não tem que querer, você tem que pagar. Quando o credor te dá um prazo, né? Ele está te ajudando, na verdade, né? Ele está falando, ó, de boa, você tem que pagar, mas eu te dou um prazo. Então, ninguém vai achar ruim, né? Você não é prejudicado. Pelo contrário, pagar, você tinha que pagar agora, né? E sem choro nem vela, porque seu nome ia ser negativado, etc. O que você consegue é um fôlego, respirar por um tempo, né? Aí até lá as coisas voltam ao normal, você volta a faturar, você volta a vender, você volta a ter dinheiro. Mas todo mundo aqui, não tem como, pessoal, sair de uma crise de saúde pública como essa, que afetou a economia, portanto é uma crise econômica também, o desemprego, sem arranhuras, né? Todo mundo vai ter prejuízo. E eu acho que o bom senso está aqui, né? E me permita aqui, eu estou filosofando, né? Nós estamos conversando. A relação entre faculdade e aluno, né? Instituição de ensino. A faculdade tomou um prejuízo gigante, né? Por outro lado, os alunos também têm prejuízos enormes, né? Com a falta de aula, ou com falta de acesso, ou com um programa. Então, a ideia é o bom senso, né? Vamos fazer de um jeito, essa situação, de que todo mundo tenha pelo menos os mesmos arranhões, né? Que todo mundo consiga colocar as suas perdas numa balança, né? Que não fique ruim para um só. Que cada um ali tenha perdido alguma coisa na medida. Então, a moratória é uma coisa boa, mas depende de lei, né? E isso é pegadinha de prova. Não é decreto, né, da prefeitura, é uma lei. E lei, eu já falei, lei passa pelo legislador, no âmbito municipal é vereadores, né? Então você vai ver lá, às vezes você acompanha no jornal um quebra-pau na Câmara, né? De um deputado, um vereador de um partido, da oposição, enfim, uns querendo que dê a moratória a mais, outros querendo que seja restringida, que o governo vai quebrar. Aí é um jogo de interesses, né, pessoal, gigantesco. E feliz é aquele governo que consegue ser rápido para essas coisas, né? Que consegue agir com rapidez. O nosso aqui, em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal, são tudo uns lesados, na minha opinião. Ok? Voltemos aqui para minha vaquinha magra. Cadê o colega? Aqui. Aqui nessa tela, você vê bem como é que funciona. Eu entraria com uma petição inicial na justiça, contando a história, né, do tributo, da minha relação. Eu sou proprietário de um veículo, a IPVA, e é do estado de São Paulo, é um carro de Minas. Eu vou contar minha história. Foi feito o lançamento, recebi a notificação, tenho que pagar o tributo. Essa é a conversa, tributo, tem que pagar. Tenho que pagar. Mas não vou. Eu vou depositar o valor integral. Então, se lá no carnezinho está dizendo que o meu IPVA é de 1.322, eu vou depositar em juízo 1.322. E peço para o juiz, então, suspender a exigibilidade, dando um recado para o governo. Governo, não encha o saco do Vanner para cobrar o IPVA do carro dele, porque a justiça acolheu o depósito que ele fez. E venha para cá discutir essa questão no processo, né? O juiz pode dar uma liminar,
já suspendendo a exigibilidade por conta do depósito, e o processo corre, a prefeitura vai lá, o Estado vai lá, a União vai lá, se defende, vai dizer, ai, que absurdo, tem que pagar, esse dinheiro está me fazendo farta, babá. O juiz vai dar uma sentença. Se eu ganhei, é o que eu te falei, levanto o dinheiro. Óbvio que o governo sempre vai recorrer se ele perde, né, pessoal? Sempre vai recorrer. No final, quando transitar em julgado, então ele autoriza. Se eu ganhei o caso, procedente, não era para eu pagar um imposto, o dinheiro está liberado. Se era para eu pagar uma parte, fica uma parte lá, o resto libera. Agora, se não era para pagar nada, me libera o dinheiro, eu vou embora. Agora, se eu perdi, se depois desse processo que demora 20 anos, sair com trânsito em julgado, dizendo, meu filho, não resta dúvida, você tem que pagar aquele PVA de 2020, e eu estou lá em 2040. Esse dinheiro ficou depositado na conta da justiça por 20 anos. Aí o juiz manda liberar, convertendo o depósito em renda. Essa é a frase, converter o depósito em renda. É requisito para que converta o depósito em renda que eu tenha perdido aquela causa. Ou seja, que tenha sido confirmado que eu tenho mesmo que pagar. Como eu depositei, agora converte o que está depositado, corrigido com o saldo que está lá. Né? Porque o que está lá é representativo daquele tributo. Então, não tem que me cobrar mais nada. É o dinheiro que está lá, que só converte, sai do depósito e vai para a conta da prefeitura, vai para a conta do Estado, vai para a conta da União. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim. Não? Sim. Ah, bom. Oxi. Professor, tem mais Diga. alguém com o microfone ligado que está interferindo na voz do senhor. Ah, é? Quem é que tá? Que a gente já quebra a cara. Não sei. Deve ser o Robson. Tadinho do Robson. Ele tá tão quietinho. Então é a Terezinha. A Terezinha não tá na sala. Então é o... Cadê aquele doido que mandou zap ontem pra mim, hein? Eu mandei, professor, perguntando daquela questão lá. O senhor recebeu? Não. Ah, que ótimo. Eu vou mandar de novo, então. Obrigada. Ué, não, mas você não mandou, não. Mandou que hora? Eu mandei à tarde, mas eu tive um problema no WhatsApp que teve bastante gente que não recebeu minhas mensagens. Eu vou mandar de novo. Você foi hackeada. Não, Deus me livre. A Ana Beatriz está dizendo, foi minha internet, Marcinho, obrigado. Ah, Ana, né, querendo concorrer comigo. Márcia. O que o Robson está falando? Ok, Robson. Ninguém está falando com você, guri. Robson, fala aí. Ah, você tem que entrar pela internet. Você ainda está bloqueado? Ai, que delícia. Adoro. Então, beleza, turma. Agora, presta atenção. Aqui tem uma questão interessante. O que houve? Vamos abrir aqui, porque o Robson precisa falar. O que houve, Robson? Abra o seu coração. Por que você estava sem microfone? Vou até fumar um cigarro para ouvir sua história, que deve ser muito comovente. Vírus no PC. E não corre risco de você passar esse vírus para nós, não? Você entrando, olha lá, hein, guri. Você já está me devendo o Corel. Daqui a pouco você vai ter que me dever um computador, hein? Fique em paz. Tá bom. Então vamos voltar aqui, porque agora aqui eu tenho uma informação importante. Ó. Aqui, analisando o próximo caso, saindo do depósito, eu tenho reclamações e recursos administrativos. O fundamento
dos recursos administrativos, que a gente já conversou, né? Você pegar o carnê do IPTU e ir lá na prefeitura e abrir uma reclamação porque você não concorda com a metragem, que você não concorda com o imposto. O fundamento é constitucional. É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, qualquer tributo, pessoal, se eu receber na minha casa a notificação do imposto de renda, ou a notificação do IPVA, ou a notificação do ICMS, ou baixou um fiscal lá na minha empresa, notificou um monte de coisa, eu tenho direito de me manifestar. Então, eu tenho direito de me fazer ouvir, né? De falar. E, para isso, nós temos um processo administrativo. Não é um processo judicial que corre nas mãos de um juiz, é administrativo, corre no âmbito da administração. Só que, pessoal, nós não temos um código de processo administrativo que traga com riqueza de detalhes todo um procedimento. Eu até tenho no âmbito federal, dos tributos federais, que é o famoso PAF, Processo Administrativo Fiscal. E aqui tem uma mega estrutura, tem primeira instância, segunda instância, você tem até órgãos especiais, né? Objeto, inclusive, de escândalos na Lava Jato, né? Eu me lembro como se fosse ontem, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, tinha recursos administrativos questionando determinados tributos e os ministros do Tribunal de Recursos tinham sido pagos propina para eles darem ganho de causa para esses bancos, deixando o governo de arrecadar milhões. Isso foi um escândalo, né, da Lava Jato. Existe um procedimento administrativo. Enquanto eu estou discutindo, em tese, não é para você inscrever meu nome na dívida ativa. Por quê? Porque eu ainda estou discutindo, né? O que eu não posso é iniciar uma execução fiscal, porque ainda está questionando aquele tributo. Aí ele ainda está sendo objeto de discussão, né? Eu tenho uma súmula do STJ e uma súmula vinculante importantes aqui. A súmula 373 é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Essa súmula foi editada porque virou uma onda nas prefeituras exigir que, para recorrer na esfera administrativa, você tinha que depositar o valor do tributo. O depósito é um ato voluntário. Eu não sou obrigado a depositar. Deposita quem quer. Você não pode condicionar, se você depositar, então você pode recorrer. Não. Na esfera administrativa, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa permite que eu vá discutir sempre que eu quiser qualquer tributo. E você não pode colocar um obstáculo exigindo de mim um depósito para depois conversar. O depósito existe, pessoal, mas é voluntário, não é a prefeitura me obrigando. O assunto é tão sério que o Supremo editou uma súmula vinculante. Isso cai na OAB, claro que cai. E é facinho, é tema bobinho, ó. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admitir recurso administrativo. Recorrer na esfera administrativa é incondicionado. Não tem que pôr condições. É meu direito de peticionar, de recorrer. Então, toda vez que eu estiver falando de reclamação administrativa, eu tenho direito de ir até a última instância na esfera administrativa sem ter que meter a mão no bolso. Só de estar ali,
administrativamente discutindo, está suspensa a exigibilidade do tributo, está suspensa a cobrança do tributo. Ah, professor, mas tem gente que não vai na esfera administrativa, vai direto na judicial. É verdade, tem gente que vai direto na judicial. Porque vê que na fase administrativa, a administração pública brasileira é péssima, né, pessoal? A estrutura é péssima, o atendimento é péssimo, sem falar que a gente cai naquela história de todos os recursos são indeferidos, né? O carimbo já pronto, indefiro, ninguém lê seus casos, e isso tudo não é uma conversa fiada, ok? Ai, Ana, eu recebi sua mensagem. Amém. Amém, né? Jesus. Eu vou ver esse final de semana. Ok? Então, pessoal, essa informação é importante. Eu tenho direito constitucional de reclamar de qualquer tributo. Procura a prefeitura se o tributo é municipal. Procura o estado se é estadual. Procura a União se é federal. O ato de ir lá e abrir uma reclamação, abrir um recurso, já suspende a exigibilidade. O ato de ir já suspende. Você não pode me cobrar. Você está devendo, Vânia? Tá, estou devendo. Né? Houve o lançamento, nasceu a obrigação com o fato gerador, estou devendo. Só não pode me cobrar. Eu só vou saber, no final do recurso administrativo ou da reclamação, se eu tenho que pagar mesmo ou não. O que não pode é o governo querer exigir um depósito para eu recorrer na esfera administrativa. Como se o governo quisesse uma garantia. Não. Na esfera administrativa, eu vou até o último degrau sem meter a mão no bolso. E por isso, já tenho a suspensão só porque estou lá reclamando. Ok? Mas tem gente que não usa. Prefere ir direto na justiça. Perfeito. Concessão de liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada em outras ações. Veja só, pessoal. Ir na justiça, para discutir qualquer tributo, e a gente está vendo na aula de prática tributária, as petições que a gente faz levando para a justiça a discussão se eu devo ou não devo pagar aquele tributo, se eu devo ou não devo pagar aquele valor. Essas discussões judiciais só terminam com o trânsito em julgado. Se eu contratar um advogado para ir na justiça, processar a prefeitura, para brigar pelo IPVA, pelo IPTU de 2020, esse processo vai demorar 20 anos. E vai transitar em julgado um dia. Então é óbvio, pessoal, que eu não vou ficar 20 anos com meu nome sujo. Eu não vou ficar 20 anos como caloteiro. Eu posso conseguir uma liminar para suspender a cobrança, o que permitiria aquela tal de certidão positiva com efeito negativa. Certidão positiva porque vai aparecer lá o IPTU de 2020 do Vanner não está pago. Porém, a cobrança está suspensa, porque um juiz concedeu uma liminar provisória. Então, enquanto durar o processo que eu estou discutindo aquele IPTU, porque 2021 é outro IPTU. Se eu tiver que reclamar de 2021, eu tenho que entrar com outro processo, pessoal. Porque cada fato gerador é uma obrigação. Não pense você que se eu entrar na justiça hoje para discutir o IPTU, está incluído automaticamente todos os IPTUs do futuro. É cada ano. É cada fato. Se o fato que gera o pagamento do IPTU é ter imóvel, eu tenho que olhar isso ano a ano. Você tem imóvel em 2020, que pode ser, pessoal, que eu resolva vender minha casa hoje. E em 2021 não haverá IPTU daquela casa para mim, porque não é mais minha.
né? Então, cada imposto gera obrigação e cada obrigação eu posso suspender. Cada uma. Então, por exemplo, só para te dizer, o Itaú é um banco, pessoal, privado, ó, grana, muita grana o Itaú tem. Só que o grupo Itaú é enorme. Não é só o banco, né? Faz parte do grupo Itaú, por exemplo, a Fundação Itaú Banco. Essa fundação, ela não tem fins lucrativos. Inclusive, ela tem uma das sedes ali na Avenida Paulista, perto da Casa das Flores, ali perto do Shopping Paulista. A Fundação do Itaú é uma puta empresa. Aquele prédio onde está a fundação, na Avenida Paulista, é da fundação. Acontece que todas as empresas que não têm fins lucrativos, as fundações, porque fazem um serviço social gigantesco, né? A Fundação Cultural Bradesco, Itaú, faz um serviço que o governo deveria fazer, mas faz enorme. Cursos, teatro, música. Então, eles são imunes à IPTU, não paga IPTU. Só que vira e mexe, a prefeitura quer receber, claro, é um prêmio na Paulista, pessoal. Então, ela lança o IPTU cada ano. E cada ano, a fundação tem que ir lá na justiça para dizer, olha, eu sou fundação, eu não tenho lucro. Né? Porque eu não sei se o ano que vem a fundação vai existir, se ela passa a ser uma empresa que tem lucro, né? Então, cada ano, cada obrigação é um processo na justiça. Beleza. Quando você entra com o processo na justiça, você já percebeu nas aulas de prática que você tem que trazer argumento. Gogó. Você tem que convencer o juiz de que a sua tese está certa. Então, vamos pegar lá o exemplo da prática tributária. Primeiro caso, que foi a União Federal criando, por lei ordinária, um empréstimo compulsório. Então, veja, eu recebo a notificação desse empréstimo compulsório porque é uma lei ordinária da União Federal mandando que cada um pague. E eu sou parte de cada um. Quando eu recebo essa notificação, abre para mim as seguintes hipóteses. Primeiro, recebi, tem uma lei ordinária mandando eu pagar, eu vou lá e pago. Como todo sujeito, devedor, honra as suas obrigações, eu vou lá e pago. Pagou, ponto, acabou. Mas eu podia ser um sujeito que olha para aquilo e fala, rapaz, eu não vou pagar essa bosta, não. Essa bosta aí é inconstitucional. Porque para criar empréstimo compulsório, a Constituição diz, com todas as letras do alfabeto, que é preciso lei complementar. Então, não vou pagar essa bosta. Só que se eu não pagar, pessoal, uma vez feito o lançamento, vai para a dívida ativa. Ah, mas seu argumento é bom. Sim, mas eu estou descoberto. Então, eu tenho que contratar um advogado, entrar com uma ação na justiça, para impedir o pagamento. Então, o pagamento é amanhã, dia 15. Eu tenho que entrar com a ação amanhã, dia 4, né, pessoal? Aí, dia 15, eu tô lelé. Amanhã é dia 4? Que dia é hoje? Hoje é dia 4. Ah, então, amanhã é dia 5. Então, amanhã, dia 5, vence o imposto. Esse empréstimo compulsório aí que eu estou falando para vocês, que foi criado. Vence amanhã. Eu ainda não paguei. E nem quero pagar. Então, eu contrato um advogado hoje. Hoje. Já aconteceu isso, pessoal. Eu já trabalhei em escritório que a pessoa me procurou hoje para entrar hoje. E eu peço uma liminar para o juiz, porque eu não posso esperar um processo que vai demorar 20 anos. Eu tenho que pagar amanhã. Eu peço uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, que neste caso é a exigibilidade do empréstimo compulsório. Agora, como é que eu vou convencer o juiz que eu, Vanner, bonitão, não vou pagar o empréstimo que todo mundo tem que pagar? Eu tenho que ter gogó, eu tenho que ter argumento. E eu trago o argumento bomba. Juiz, faz sim. A Constituição, está aqui o artigo.
para criar empréstimo compulsório precisa de lei complementar. Está escrito na Constituição. E a União criou o empréstimo por lei ordinária. É inconstitucional. Olha que argumento bom. O juiz olha isso, pessoal, ele cheira que isso é inconstitucional. Então, eu te dou uma liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito. Isso quer dizer que o governo não pode me cobrar na justiça. Que eu estou devendo, eu estou, porque ainda não paguei. Agora, esse processo está colocando na justiça a discussão se eu tenho ou não que pagar essa bosta. Eu estou dizendo que eu não tenho que pagar essa bosta porque ela é inconstitucional. Então, é isso que a gente vai esperar na sentença. Quando? Daqui 10 anos. Só que o juiz pode me dar uma liminar, uma tutela provisória. É como se ele me desse um cobertor, dizendo, olha, Vâner, seu nome vai ficar aqui sujo, mas vai ficar suspenso. Ninguém pode olhar para você com o olho torto, porque você não é um caloteiro qualquer. Você é um caloteiro que tem argumento, e a justiça está acreditando nesse seu argumento. Você tem fumaça. Somada ao perigo mora, você não vai ficar impedido de fazer nada. Você não vai sofrer execução, e se precisar eu te dou uma certidão positiva, que vai dizer que você está devendo, mas que você não precisa pagar, porque eu estou te cobrindo, porque eu estou te protegendo com essa liminar. Entenderam bem isso? Sim ou não? Sim. Sim. Agora preste atenção. Na prática, o que eu, Vâner, posso te dar de informação rica? Eu já fui advogado do Itaú, pessoal. Tributário. O Itaú tem dinheiro. Então, todos os impostos que chegam para o Itaú pagar, ele tem dinheiro para pagar. E a gente já viu que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito. Então, o que eu, Vâner, advogado do Itaú, fazia? Quando ia para a justiça, abrir um processo do Itaú contra o governo para discutir um tributo. É óbvio que eu já não chegava oferecendo dinheiro. Eu chegava com argumento. Então, eu contava a história, né? Imaginemos que seja o tal do empréstimo compulsório criado por uma lei ordinária. Está errado, não pode ser lei ordinária, mas foi criado. Então, eu, Vâner, advogado do Itaú, eu entrava com uma ação na justiça e trazia gogó, argumento. Juiz, o Itaú não quer pagar esse empréstimo, porque ele é inconstitucional. A Constituição exige, para criar empréstimo compulsório, lei complementar. E a União aqui fez uma lei ordinária. É inconstitucional, o Itaú não quer pagar. Me deu uma liminar para suspender a exigência. Aí o juiz recebia minha petição, lia, e olhava assim e dizia, não sei não sei se é inconstitucional, será que é? Mas essa lei é ordinária mesmo? Não sei, vamos chamar a União aqui para ela se defender? Não vou te dar a liminar, não. Não estou seguro. Isso é o juiz, pessoal. Então, o que eu fazia? Se vence amanhã, dia 5, e ele me dá um despacho assim, indefere a liminar, eu já corria com uma petição dizendo, então, estou depositando em juízo. Porque o depósito suspende. Então, olha como eu, advogado, eu consigo, dentro das opções que a própria lei tributária me dá, consigo proteger meu cliente. A única coisa que eu faço estrategicamente, e a gente aprendeu isso tomando na cara, porque no começo, pessoal, o que a gente fazia? No começo a gente vinha com argumento gogó, olha, isso aqui é inconstitucional, papapá, 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 argumento bom. Mas se Vossa Excelência achar que meus argumentos não são bons, então o Itaú está oferecendo dinheiro integral para depositar, porque assim consegue suspender de um jeito ou de outro. Ou suspende pelo argumento, com uma liminar, ou suspende com depósito. Quando a gente fazia isso nas petições, dando para o juiz
a opção de dar a liminar ou de aceitar o depósito, adivinha o que a juizada sempre fazia? Pensa comigo. Eu te dou opção. Eu estou devendo para você. Eu te dou opção. 1, não vou te pagar porque o argumento que eu tenho é bom. Ou, eu tenho dinheiro aqui, vou depositar, fica sossegado, mas eu quero discutir que eu não quero pagar. É óbvio que a gente olha para o dinheiro, o olho já cresce. Então, a juizada nem olhava para o meu argumento e falava, então deposita. Então deposita. Então deposita. A gente foi aprendendo, apanhando, que eu não deveria dar essas opções para o juiz do depósito. Eu chego hoje com as minhas petições gritando no gogó. O argumento é bom, me dá uma liminar, me dá uma liminar. E eu não ofereço o dinheiro. Fico quietinho na miúda. Espero a decisão dele. Se ele cair no meu argumento, ele vai me dar a liminar, suspende a exigibilidade. E a empresa usa o dinheiro para investir em máquinas, etc, etc, etc. Se o juiz vier com a conversa de, olha, você falou, mas seu argumento não está bom, eu indefiro, aí eu vinha com uma petição em seguida dizendo, ok, então eu vou depositar. Eu trazia o depósito como segunda opção, mas escondido na manga. Eu já não chegava oferecendo ele sempre, sabe? Porque eu percebi que a juizada, tudo dinossauro, né? Mãozinha curta, vai pelo caminho mais fácil. Porque para ele cair na minha tese, no meu argumento, ele vai ter que justificar. Então dá trabalho, dá preguiça. Eles preferem o depósito, porque o depósito suspende igual a liminar. Então eu aprendi na vida, pessoal. Hoje eu não chego já oferecendo depósito. Eu fico na miúda, calado, botando fé no meu argumento. E se eu conseguir convencer o juiz, ele me dá a liminar. Se ele nega, já que eu estou na justiça e já que eu estou discutindo esse mesmo imposto, então eu deposito o valor dele para suspender a exigibilidade. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Que sim animada, hein, filha? Tem que ser um sim. É que, professor, se a gente falar assim, sabe o que me lembra? Tinha um programa, acho que no SBT, que perguntava, você troca a sua bicicleta por não sei o quê? Tá parecendo isso. É de lá que eu tirei isso. É de lá, do Silvio Santos. Que a pessoa ficava ouvindo uma musiquinha, né? Aí ela sempre ficava com uma merda. Mas eu lembro que tinha aquele tênis Montreal. Eu era doido para ganhar aquele tênis. E a pessoa trocava, né, o tênis por uma laranja. Turminha, chega, né? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que chega, professor. Já deu por hoje. Já tô suando até. Riego. A Bruna mandou uma pergunta boa aqui. Professor, já chegou alguma vez o juiz não apreciar a liminar e chegar o dia do vencimento? Já. Se assim, aí depositava? Então, depositava. Agora, o Itaú, às vezes, acreditava muito na tese. Porque, pessoal, isso que eu vou falar é assim, nenhum professor na faculdade abriu esse diálogo tão honesto, né? Vamos dizer assim. O Itaú, às vezes, pagava, depositava, né, o valor. Mas, às vezes, o Itaú acreditava na tese, viu, pessoal? E as teses, principalmente no âmbito bancário, você sabe, tem a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. E a FEBRABAN tem muito dinheiro, né, pessoal? Porque ela é uma associação de bancos. Então, você imagina a fortuna que a FEBRABAN, que é essa federação aí, ela tem. Então, ela contrata os maiores professores de tributário do Brasil. Então, contratam da PUC o Paulo de Barros Carvalho, que é um mestre em direito tributário. Contrata o Ives Gandra, do Mackenzie. Os caras são gênios. Aí eles defendem lá uma tese que aquilo é inconstitucional, que papapá. E a gente chega com essas teses compradas pelo Itaú, né? Porque ele paga. Eu já trabalhei no Itaú. Uma vez ele pagou para o Roque Carrasa, que é outro tributarista da PUC, especialista em IPTU, ele tem um livro sobre IPTU.
o Itaú pagou para ele R$1 milhão de honorários, só para ele fazer um parecer. R$1 milhão. Porque era um caso, pessoal, de R$25 milhões. Então, ele fez um parecer, um argumento bom, e entramos na justiça. O juiz indeferiu a liminar. Aí, o Itaú tinha ou que pagar os 20 milhões, senão ele ia ficar descoberto. Mas a gente recorreu e nós ficamos descoberto 10 dias. Ou seja, 10 dias o Itaú ficou como caloteiro de 25 milhões. E sem certidão positiva, que para ele é péssimo, porque o Itaú recebe, participa de licitações nas agências para receber IPTU da prefeitura de Jacarepaguá, de Jacareí, né? Então o banco não pode participar de licitações se está com o nome sujo. E o banco ficou assim. Mas aí, né, meus queridos, foi para o tribunal. E aí no tribunal vai o Roque Carrasa fazer sustentação oral. Convence os desembargadores todos, né? Em tese. E aí o Itaú não paga 20 milhões. Esse é o Brasil. Né? Não, eu estou falando a real, né, pessoal? É isso que acontece.